Olá pessoal, mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar a questão de como usar valores nas variáveis, né? Por exemplo, hoje a gente vai fazer a seguinte questão. Uma caneta custa R$ 1, porém ao comprar 10 ou mais canetas, né, seu preço unitário passa a ser 80 centavos. Aí a gente vai ter que criar um programa para receber a quantidade de canetas que o consumidor deseja comprar, ao final exibir o preço total gasto com as canetas, né? Ou seja, é o seguinte, se o cliente quiser apenas 5 canetas, então a gente vai lá, coloca os 5 e o programa vai ter que exibir o preço das 5 canetas. No caso, terá que dar R$ 5, né? Porque o desconto só vai valer a partir de 10 ou mais. Ou seja, se a gente comprar 10 canetas e colocar, o programa vai ter que exibir o valor com o desconto cedido, né? Então vai ter que dar R$ 8. Eu vou explicar para vocês passo a passo como é que eu fiz esse código. Primeiramente eu importei java.ut.scan, né, que vai ser o nosso método utilizado nesse programa. Depois a nossa classe, cria a nossa classe, public class, aula do 23/2, que é o dia que foi passado esse exercício, que é o nomezinho do nosso programa, no caso. Depois o nosso método main, né, que é o conjunto de blocos que será exibido sequencialmente de acordo com o que tiver no programa, né? Sequencialmente ele vai exibir nossos dados, nosso scan, né? Que é nosso método de entrada, que a gente utiliza para que o usuário interaja com o programa. Então, um método de entrada com o teclado, né? Depois eu fiz duas variáveis. Criei a variável double, que é a quantidade de canetas, e depois outra variável double com o valor de desconto. Eu atribuí essa variável um pequeno valor, que lá na frente vocês vão saber o porquê. Aqui é canetas. Pronto. Logo eu fiz um system.out.println e digitei a seguinte frase, né? Informe a quantidade de canetas compradas, né? Que o cliente vai querer comprar. E depois eu concatenei a variável double com o scan.nextDouble. Isso aqui vai servir para que ele faça com que o usuário digitar fique salvo nessa variávelzinha aqui que a gente criou aqui em cima, que eu coloquei ela aqui embaixo também, que era para todo valor que for colocado vai ficar salvo nessa variável. E então, como é que o programa vai reconhecer o desconto? Então a gente entrou com o nosso if, né? E eu fiz a seguinte, preste atenção. If, né, se quantidade de canetas menor que 10, ele vai ter que exibir o preço apenas das canetas, sem nenhum desconto. Então, já que o preço da caneta é R$ 1, eu não preciso atribuir nenhum valor à quantidade de canetas. O programa já faz por si só. O valor é concatenado com quantidade de canetas. Então, por exemplo, se eu digitar 5 canetas, ele vai exibir o valor que eu colocar, que o próprio usuário colocar. Depois eu fechei, abri chave, fechei, né? E abri mais um if. E aqui eu fiz o seguinte: quantidade de canetas é maior ou igual a 10. Não, então no caso eu falei, se quantidade de canetas maior ou igual a 10, ele vai ter que exibir, como eu fiz aqui, system.println, o valor é. Aí no caso ele vai colocar o valor de quantidade de canetas que o usuário colocou, mais o valor de desconto que eu atribuí a esse valor aqui. No caso não é mais, é vezes o valor de desconto. Então se eu colocar 10, ele vai multiplicar com esse valor aqui, que no caso é 0,8. E no caso o valor ficaria R$ 8. Que
atribuído ao desconto, né? E depois eu fechei o if, fechei novamente esse if, fechei o método main e fechei nossa classe. E vamos tentar rodar aqui o programa para ver se ele vai funcionar direitinho, né? Informa a quantidade de maçãs compradas. Então eu quero um valor com desconto. Então vamos botar 10 maçãs. Quero comprar, não, maçãs não, desculpa, canetas. Quando eu clicar, o valor é R$8. Então ele me deu o valor com desconto, né? Então vamos tentar comprar apenas 3 canetas. Eu só quero 3 canetas. Então a gente informa aqui, então o valor das canetas é R$3, que ele não atribuiu a nenhum desconto. É isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Valeu e até lá.